Graça e paz, meus irmãos. Irmão Ricardo Castelo trazendo aos irmãos aqui uma breve meditação nessa manhã de domingo. Falamos então hoje sobre coisas certas no mundo incerto. A dificuldade que todo cristão tem, que encara, que encontra, né, nessa caminhada cristã. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 13, versículos 1 e 2. Na realidade, o texto, a dinâmica nossa aqui, vai estar em todo o capítulo 13 e 14. Mas nós vamos ler esse versículo, esses dois versículos e então dar seguimento. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, e que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o maioral entre eles, ou os príncipes, né? O Senhor então aqui dá ordem a Moisés de constituir ali um grupo de 12 homens para que entrassem na terra de Canaã e espiassem, vissem ali como era a terra que Deus tinha prometido. E a gente vai ver a dificuldade que esse povo de Deus ali no Velho Testamento, após a saída do Egito, encontra para conquistar a terra prometida, para entrar naquilo que o Senhor tinha prometido para eles, que o Senhor tinha ordenado que eles fizessem. Então no capítulo 13 e 14 a gente encontra essa narrativa em que esses 12 vão à terra, encontram ali uma abundância de alimento, né? Uma terra farta, a terra que emana leite e mel, que é simbolicamente falando que ela tem tudo que eles precisariam para fortalecer, para firmar uma nação. E o Senhor ordena então que eles observassem a terra e vissem o que eles deveriam fazer. No retorno, encontramos ali duas narrativas, né? Dois dos espias com uma posição otimista, fundamentada na promessa de Deus, e os outros 10 comprometidos ali com o medo. Há de pensar que um grupo de pessoas, uma nação que participou e viu os milagres que Deus realizara ali na saída do Egito, nos 40 anos de deserto, ali junto à libertação do povo ao faraó, era de se esperar que eles tivessem um relacionamento muito mais forte, com muito mais fé, muito mais confiança, mas isso não aconteceu. Então a gente tira uma análise aí para a nossa vida, que o medo pode distorcer a vontade de Deus para as nossas vidas, o medo e o pecado pode cegar o homem e impedir que o homem realize aquilo para o qual foi chamado. Deus tem um plano na vida dos seus filhos e nós temos que ir em direção à vontade de Deus, fazer a vontade. Eu vi uma pregação do pastor Wilson hoje, que ele fala de esperar no Senhor. Essa mensagem não conflita com a do pastor, que é a palavra de Deus, mas que está fundamentada na palavra de Deus, mas ela vem somar. Porque quando nós esperamos, não quer dizer que você vai se acomodar, mas você vai fazer aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que a palavra de Deus te orienta. E aí você tem o certo e o incerto. O mundo incerto, cheio de dificuldades, e ali vai nos deparar junto a essas realidades, e nós temos que decidir para que lado pender, que atitude tomar. E é lógico que a gente, como povo de Deus, tem que fazer tudo segundo a Escritura, segundo a vontade, segundo o conselho de Deus, né? Nós temos por convicção que a Bíblia é a palavra de Deus e ela constitui a nossa regra de fé e prática. Diante disso, nós não devemos nos desviar da vontade de Deus, dos objetivos de Deus. Como atingir esse objetivo de fazer a coisa certa? Moisés aqui toma a atitude de enviar os espias segundo a ordenança do Senhor, que ela fala o seguinte:
Ali no capítulo 13, 2, foi o que nós lemos: envia homens para sondar a terra que dou aos israelitas. E aí ele dá a ordem. Então, primeira coisa, fazer aquilo que o Senhor manda, cumprir a promessa, seguir a orientação. Às vezes, então, as pessoas confundem os seus desejos pessoais com as ordens, com as promessas de Deus. E aí vem a consequência do pecado, vem a dificuldade, o desvio do alvo. É como se nós fôssemos flechas lançadas na mão do Senhor, do arqueiro, e que a gente erra o alvo porque a gente desvia o olhar, tá certo? Então a primeira coisa que Moisés fez e nós devemos fazer: cumprir com a ordenança do Senhor, com as diretrizes de Deus. A segunda coisa certa a fazer é que Deus está sempre presente em todas as circunstâncias. Em Números 14, de 8 a 9, nós temos ali: se o Senhor se agradar de nós, então estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo dessa terra, o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco. Não os temais. Caleb fala isso, para que eles possam ir em direção à vontade do Senhor. Ele segue aqui, então, a promessa do Senhor e tem a confiança de que o Senhor é que está à frente. E às vezes a gente titubeia ou deixa de fazer a vontade de Deus, opta em seguir um outro caminho que não é a vontade do Senhor, com medo de encarar. Às vezes as pressões externas, né, que são nos colocadas no trabalho. Se todo mundo faz, você vai fazer, você é obrigado a fazer. Todo mundo rouba, você é obrigado a roubar. Todo mundo bebe, jovem, você também é obrigado a beber. E você não consegue se contrapor a essa pressão externa, porque você cede aquilo que o mundo te coloca, em vez de você se manter firme segundo a palavra de Deus. E aí você erra o alvo. Os obstáculos no caminho poderiam ser intransponíveis, né? Aos olhos do povo. Só lembrando aqui, a gente está lendo aqui, mas no decorrer da história, os dois, Josué e Caleb, eles vêm com essa visão otimista e fala que devem realmente tomar a terra, que o Senhor era com eles. Os outros 10 falam que a terra tinha gigantes, que eles eram como gafanhotos, que seriam pisados, exterminados, e eles ficam com medo e tentam recuar diante disso. A ideia é essa, tá certo? A terceira coisa certa a se fazer diante da dificuldade é ter em mente que Deus nos dá segurança, porém não garante a facilidade. Deus nos coloca em condições de lutar, Ele nos dá as ferramentas, as armas, mas nós devemos ir à frente. Nós vemos exemplo na palavra de Deus ali, quando Daniel é lançado da cova dos leões. Ele podia evitar Daniel de ser lançado na cova, mas ele permitiu que Daniel fosse lançado. Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, foram jogados também ali na fornalha, e podia ter sido evitado de ser jogado na fornalha. E muitos outros exemplos. Em toda a Bíblia você vê exemplos de dificuldade encontradas diante do posicionamento bíblico. Hoje a igreja sofre perseguição, sofre pressões por se manter fiel à palavra do Senhor. Se é que muitas ainda estão aí abrindo mão do posicionamento bíblico e abrindo brechas e flexibilizando para poder ter o aceite do mundo. E a gente sabe que isso aí é errado, né? A palavra de Deus ela é imutável. Então temos 3 coisas a ser tomadas aí. Primeiro ele obedecer ao Senhor na sua íntegra e sem temer as consequências. Depois crer que o Senhor está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. E a terceira coisa a se fazer é ter em mente que Deus nos dá segurança, mas não garante as facilidades. Ele nos coloca em posição de luta, mas não evita a gente de encarar a luta e a dificuldade, né? E é assim que a gente tem que cumprir. Num mundo cheio de incerteza e insegurança, há três dessas coisas aí que nos impulsionam a caminhar
em direção à vontade do Senhor. Promessas de Deus, a presença de Deus e a segurança que temos nele. São esses 3 itens, né? Para que as coisas possam ser certas e se tornar realidade em nossas vidas, nós temos que assumir a atitude de submissão ao Senhor. É o que tem faltado. Cada um quer, às vezes, entender a coisa a seu modo, agir da sua maneira e não submeter à verdade bíblica, a palavra de Deus, a ordenança do Senhor. E aí a gente sofre, a igreja sofre, a família sofre, o cristão sofre, porque ele começa a colher o fruto daquilo que ele plantou, em carne, não em espírito. E a Bíblia fala que aquele que semeia na carne vai colher na carne, e o que semeia no espírito, colhe no espírito. Nada melhor do que fazer a vontade do Senhor e colher os benefícios dessa vontade. Às vezes a luta é grande, mas nós estamos aqui para brincadeira, nós estamos aqui para servir o Senhor. A palavra de Deus fala que Jesus veio trazer não paz, mas espada. É guerra, uma guerra espiritual, uma guerra que vai militar no campo espiritual, em que nós, como igreja de Cristo, seremos atacados. E a Bíblia fala para a gente ficar alegre quando a gente for atacado porque a gente está fazendo a vontade do Senhor, porque a gente está cumprindo o objetivo, o Senhor foi atacado por isso. E às vezes as pessoas querem no mundo de hoje ter paz. Não vai ter paz, irmãos. A Bíblia fala que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Então, enquanto não tiver essa guerra interna dentro da gente, contra a nossa carne também, e entender que o mundo há uma batalha espiritual, se eu relaxar, se eu achar que está tudo bem, quiser ser o bonzinho para todo mundo e ser aceito pela sociedade, está errado, né? E a Bíblia fala que a gente vai ter guerra. E para finalizar, irmãos, para que as coisas certas possam se tornar realidade em nossas vidas, temos que confiar que as circunstâncias, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, aí que está o negócio. Se você fazer aquilo que o Senhor manda, o inimigo vai se levantar, as dificuldades serão colocadas contra você, o mundo de maneira geral se virará contra você, vão tentar tirar a tua força, tirar o teu ânimo, tirar a tua razão no Senhor, e aí você desiste. É um contrassenso, é uma luta, é uma dificuldade, mas é isso que faz com que o povo de Deus e a palavra de Deus permaneça. O Senhor fala que os céus e a terra passariam, mas a palavra dele não passará, né? Não passaria. Como de fato não passa, ela é viva, ela continua sendo aplicada nas nossas vidas. Essa palavra, irmãos, tem que ser guardada, tem que ser preservada dentro dos nossos corações. Como flechas que a gente lança para o futuro são os nossos filhos. E as nossas atitudes hoje vão fazer com que os nossos filhos lá na frente preservem a palavra de Deus. Não se engane, o mundo está militando contra a igreja de Cristo. Essa nova geração que hoje tem seus 10, 11 anos vão encontrar um mundo bem diferente quando eles estiverem mais maduros, porque há uma luta constante para denegrir, para acabar com a igreja de Cristo. A gente sabe que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, mas nós cremos que a luta será grande. E para que você não perca seu filho, para que nós não percamos os nossos irmãos, nós devemos preservar a vontade do Senhor, a verdade bíblica, a beber no manancial, na fonte não contaminada ou distorcida, mas aonde a gente possa encontrar a palavra de Deus pura, cristalina, a água da viva, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. À noite terá também a palavra do pastor Ilson, e a série de lives está tendo aí maravilhosos, irmãos pregando, cantando, uma bênção. Deus abençoe vocês. Logo, logo estaremos juntos. Amém? Um beijo no coração de todos. Deus abençoe.